gostaria de agradecer a todas a presença e só reforçar que hoje, né, exatamente, nós temos hoje a convidada, né, que é a Luana Silva, advogada da UNFPA, né, que agora entrou aí, ingressou, estou vendo a carinha dela. Muito obrigada, viu, Luana? A gente tem tantas mulheres aqui que o pessoal acabou não te vendo, porque tem muitas pessoas com nomes semelhantes, mas já estamos aqui e vamos começar. Beleza, ótimo. Então é isso, né? Hoje é uma aula sobre direitos humanos das mulheres e o que a gente tem, né? Direitos humanos não deixa de ser uma noção bem nova, né? E ela ganha, quer dizer, na verdade ela não ganha tanta popularidade a partir da Segunda Guerra Mundial. Tem toda uma história de que, na verdade, direitos humanos começam a ter bastante, digamos, começa a ter mais um investimento nisso a partir mais ou menos dos anos 70, mas quando isso surge realmente como a ideia de direitos humanos universais, é depois da Segunda Guerra Mundial, né? Muitas de vocês devem lembrar o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, né, em relação a direitos humanos, especialmente a questão dos campos de concentração, onde judeus, mas não só judeus, como outras pessoas que eram consideradas, por algum motivo, inferiores, né, por questões étnico-raciais, por questões, por exemplo, ciganos, né, homossexuais, eram trancados nos campos de concentração. E aquilo foi algo, quando descoberto, foi muito chocante para o conjunto das nações. Então, ali houve uma discussão internacional e houve a ideia de que haveria de se decidir um patamar mínimo de direitos, né, em que, quando não houvesse o Estado para garantir o direito dos seus cidadãos, a comunidade internacional pudesse ter um parâmetro mínimo para poder auxiliar essas pessoas que estivessem, né? Isso acontece em situação de guerra, quando a gente não tem o Estado, né? Então, isso é muito... Como é que você faz se uma pessoa não tem um Estado que a defenda, né? A ideia é que os direitos humanos, né, e depois a ONU, né, como uma entidade vai defender, né, ou vai tentar defender. A gente sabe que tem um monte de problemas aí no meio do caminho, acho que a Luana vai entrar nisso, mas a ideia é essa, a ideia, pelo menos a intenção foi boa, né, em princípio, né. Curiosamente, né, durante a Segunda Guerra Mundial, a gente tem o quê? As mulheres acabam saindo muito ao mercado de trabalho. Não quero dizer com isso que as mulheres começaram a trabalhar, na verdade, as mulheres sempre trabalharam, mas o que acontece? E nesses países que foram à guerra em massa, muitas mulheres foram ao mercado de trabalho para os empregos masculinos que os homens tiveram que deixar, né, especialmente produção, indústria, para ir à guerra. E quando essa guerra acaba, há uma propaganda muito forte, especialmente nesses países industrializados, porque as mulheres voltem ao lar, porque os homens precisam ocupar seus trabalhos, né? Não por acaso, a partir de então, que começa-se uma discussão muito importante sobre a questão das mulheres. Para vocês terem uma ideia, o famoso Segundo Sexo, da Simone de Beauvoir, de 49, né, publicado em 49 na França, mas vai ser traduzido e ter uma grande repercussão nos Estados Unidos, que é um país-chave nessas questões, lá a partir da década de 60. E a Mística Feminina, que é muito importante nos Estados Unidos, também vai ser publicada em 63. São dois livros marco, né, dessa segunda onda, especialmente nesses países, né. E eles também ali que estouram esses movimentos sociais, né, de luta por direitos civis, movimento feminista, movimento negro, movimento ambiental, movimento pacifista, né, contra a guerra do Vietnã, nesses lugares, né? A gente está falando de um contexto internacional, e desses países são os países que acabam influenciando, né, a normativa internacional, né? Eu já faço um parêntese aqui, que é uma temeridade uma socióloga ficar falando de leis, mas a Luana, advogada, ela vai poder corrigir qualquer bobagem que eu tenha falado, tenho certeza.
Então, a gente tem, a partir, né, todos esses movimentos, no final da década de 60 e depois 70, começa a ter bastante envolvimento, interesse e uma discussão muito grande a respeito da questão das mulheres. Né? Em 67, a ONU lança a Declaração para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher. Em 75, decidido que será o Ano Internacional da Mulher, muito conhecido, e que dá início à chamada Década da Mulher, onde você tem três conferências muito importantes, uma no México, em 75, que abre a década, uma bem no meio, em Copenhague, e uma no final, em Nairobi, que sai o primeiro grande documento sobre as mulheres. Né? Depois vai sair Beijing também, a gente vai falar disso. Em 79, a gente tem a famosa Convenção para a Eliminação de Todas as Formas de Violência contra a Mulher, que é justamente na esteira aí dessa década, né? E desses direitos sendo discutidos, né? Depois a gente tem o ciclo, chamado ciclo de direitos humanos. Eu não vou entrar em nada disso, é só para citar mesmo, para vocês verem como a luta das mulheres é longa, e ela tem várias etapas, e tudo isso a gente vai andando, vai tendo discussões, todas essas, digamos, conferências internacionais, né, são grandes discussões que têm documentos, né, a gente chega a um patamar, mas ainda assim nós temos todas as desigualdades, né. A Rio, né, todas essas conferências, elas têm capítulos especiais sobre os direitos das mulheres, né, que são muito importantes, por um acaso. A Constituição brasileira, a Constituição de 88, e o Brasil, no seu período democrático, sempre foi muito afeito, ao contrário do que possa parecer, do que possa alguns políticos ou algumas linhas políticas fazer parecer, o Brasil, internacionalmente, nas suas leis, sempre foi afeito, pelo menos formalmente, a aderir às convenções de direitos humanos. A nossa Constituição, como a maioria que vem depois da Segunda Guerra Mundial, também incorpora os direitos humanos na sua Constituição, especialmente ali no artigo 5º, a gente vai ver, eu só pus o início para vocês verem, todos são iguais perante a lei, né? Garantindo o direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança, à propriedade. Se vocês forem comparar a Constituição com isso aí, vocês vão ver, com a Declaração Universal de Direitos Humanos, ela tem muitos pontos em comum, é um longo artigo 6º também é muito interessante para essas questões. Havia uma interpretação, antes de 2004, que os tratados e as convenções internacionais seriam incorporados pela Constituição, mas como havia, enfim, diferentes interpretações, houve por bem a Casa Legislativa definir aí uma emenda em 2004 que diz explicitamente, né, que os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados, né, em 2 turnos, por 3/5 dos votos, né, do Congresso em cada casa, serão equivalentes às emendas constitucionais. Isso quer dizer, né, que se a gente tem, por exemplo, uma convenção assinada, ela vale tanto quanto a Constituição. Né? Um exemplo importante é a nossa chamada Convenção de Belém do Pará, ou a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher, em 94. Em 2001, o Brasil foi denunciado pelo caso da Maria da Penha. Quando que a gente pode denunciar? Quando forem esgotados todos os recursos internos e não se fez justiça. Acho que muitas de vocês já devem ter ouvido falar nesse caso. Depois, se quiser, a gente volta a ele. E a Maria da Penha conseguiu reunir a documentação dizendo e provar que ela não tinha tido justiça no caso dela, da violência do ex-marido dela, e por essa condenação o Brasil respondeu elaborando a Lei Maria da Penha. Vejam vocês como não é uma coisa tão distante uma lei internacional, né? Eu fecho, então, com essa ideia, né? Essa ideia de direitos humanos universais, que é recente, mas é também controversa, né? Como tem uma concepção ocidental por trás que diz, bom, universal, como que a gente pode igualar todos os seres humanos, a partir de que parâmetro, né? De quem são esses direitos humanos e para quem,
né? Então, um processo constante de discussão para se chegar a um consenso, especialmente nos direitos para as mulheres, né? Há muita discussão sobre essa ideia de direitos iguais entre homens e mulheres em muitos países do mundo. A CEDAW, por exemplo, né, que é essa convenção contra a discriminação das mulheres, é uma das que tem mais ressalva, né, que os países mais dizem que não vão poder cumprir partes delas, né, o que eles podem fazer quando assinam uma convenção da ONU, né. As mulheres, porém, têm dificuldades específicas para ver seus direitos humanos garantidos, e esse é um processo de luta, de avanços e retrocessos, nunca é um avanço, né, linear. E, para finalizar, as diferenças entre as mulheres também são utilizadas para produzir enormes desigualdades entre elas, e no Brasil em especial, a grande diferença as mulheres negras e brancas, e a gente poderia dizer as mulheres mais empobrecidas e as mais menos empobrecidas ou mais bem colocadas de classe social, que coincide em grande parte, embora a gente não possa dizer integralmente, com a questão racial, por uma série de questões históricas, que eu também não vou entrar. A gente vai ter muito tempo para discutir isso, e acho que a Luana também vai falar sobre isso. É somente essa a minha discussão. Eu queria fazer apenas essa pequena introdução, agradeço desde já. E, bom, já passo a palavra para a Luana, como eu disse, quero falar bem pouquinho, para que eu possa ouvi-la mais. Obrigada. Luana, por favor. Mais uma vez, obrigada pela sua presença. Muito obrigada, professora Arlene. Primeiro, quero registrar que eu estou muito feliz de estar aqui nesse espaço, né? Estou muito honrada pelo convite, muito honrada mesmo. Agradeço especialmente a Mel Galo por ter me convidado para estar aqui com essas mulheres. Eu acho que o projeto ele tem um escopo muito grande. Eu lembro muito dos meus projetos universitários quando eu estava na universidade, mestrado, etc. O quão importante foi estar com lideranças femininas e dialogar sobre essa temática para a minha atuação profissional e para o projeto político de mundo que a gente visualiza, que é a aprovação de direitos para as mulheres, né? Então, registrar minha felicidade e honra em estar aqui. Eu sou Luana Silva, eu sou oficial de Gênero, Raça e Etnia do Fundo de População da ONU no Brasil. Eu acho que é super coordenando toda a nossa agenda desenvolvida aqui no Brasil. Eu posso falar um pouquinho sobre o UNFPA, mas eu vou primeiro tentar fazer uma linha histórica não muito linear, professora Arlene, porque eu não costumo ser linear. Mas eu acho que esse tema, que é o tema do direito das mulheres, direitos humanos para as mulheres, tem sempre um debate dentro dos movimentos feministas, especialmente aqui no Brasil, é sobre o feminismo negro, né? Existe um feminismo negro que, hora que se incorpora o debate racial, e eu sempre tento trazer uma não diferenciação, mas uma análise que é super importante quando a gente for falar de feminismo, né? Na tradição, no senso comum, quando se fala em movimentos feministas e etc., é comum falar muito, a professora Arlene falou um pouco sobre o pós-Segunda Guerra Mundial, essa necessidade das mulheres voltarem para lá, para os homens estarem no espaço público. E dentro do feminismo negro, especialmente aqui no Brasil, é importante dizer que 2/3 das alforrias compradas no período da escravização foram compradas por mulheres negras. Então, o mercado de trabalho já é um ambiente ocupado majoritariamente pelas mulheres negras. O corpo das mulheres negras ele é sujeito de violência sexual e abuso. Então, assim, mulher como sexo frágil, mulher como esse elemento vulnerável, para o corpo das mulheres negras não era uma realidade. Então, esse debate mais do senso comum, é importante a gente fazer essa diferenciação, e como disse muito bem a professora Arlene, ela trouxe várias feministas incríveis, que tem livros muito incríveis, especialmente esses da primeira parte, da primeira 50 anos, da primeira parte dos anos 1900, lá com Simone de Beauvoir. Foram livros super importantes, super revolucionários para aquele período, né? Que tem elementos muito ricos, e eu acho importante a gente pensar em algumas feministas negras, algumas historiadoras negras, especialmente aqui no Brasil, que não só tem esse peso no Brasil, mas para todas as Américas, que é Lélia Gonzalez, que trabalha muito essa temática da interseccionalidade. Então, esse corpo, quando a gente fala em mulheres, eu achei muito bonito, o nome do curso é Direitos Humanos para as Mulheres,
porque a gente não fala da mulher como sujeito singular. E eu vou trazer mais abordagens. A gente pensar essa temática do feminismo como outros feminismos, né? E até tem um debate, inclusive, dentro do movimento negro, que não se fala em feminismo negro, né? Porque o feminismo, enquanto corrente teórica, documentada através das universidades, ele é muito ali a partir dos anos 1900, especialmente a partir de 1950, após a gente consegue visualizar muitas mulheres produzindo academicamente para essa temática do feminismo, mas para dentro das mulheres, para a lógica... Começou... para dentro dos movimentos do feminismo negro, algumas linhas do movimento feminismo negro falam da Ialodê, uma lógica Ialodê, que é a lógica do poder e da liderança das mulheres negras pela luta de direitos humanos. Então, acho que é importante a gente pensar, porque se for falar em feminismo negro, parece que é recente, parece que é o debate das mulheres negras é relativamente recente, quando antecede, inclusive, a chegada das mulheres negras aqui no Brasil. Estou tentando fazer esse recorte na América Latina. Feito esse recorte, e eu quero deixar também dizer que é um diálogo, eu não sei quem foi que perguntou se já começou a aula, eu vou ficar de olho aqui no chat, vou pedir especialmente a ajuda da Mel Blaio, se eu perder alguma questão, alguma intervenção. Eu acho que essa temática inicial, né, de pensar os movimentos de mulheres, essa lógica, porque a gente vai discutir, por exemplo, a questão das mulheres indígenas, que tem todas as suas complexidades, tem outras mulheres de povos e comunidades tradicionais que têm um processo de inserção e debate de direitos humanos que é muito próprio. Então, assim, vou dizer próprio, sem dizer que é separado, né? Tá bem? Então, acho que, inclusive, Brasília vivenciou agora recente a Marcha das Mulheres Indígenas. Então, é super incrível ver a pauta, a Carta das Mulheres Indígenas, o quanto é importante a gente observar essa complexidade, esse corpo gigante que são as mulheres. Então, acho que esse é um primeiro ponto. Um segundo ponto que eu quero trazer, a professora Arlene, ela trouxe vários elementos, né? Ela trouxe várias conferências, né? Quando a professora Arlene e o projeto me convidou para fazer essa fala, eu pensei muito sobre qual linha a gente iria abordar, né? Porque quando a gente fala em movimento de mulheres, a gente poderia conversar sobre o movimento das trabalhadoras rurais, que tem um debate gigante sobre a luta pela terra, sobre os seus corpos, o lugar das mulheres. A gente poderia falar sobre a participação política das mulheres, que é um outro debate que remete ao século XIX, que é muito interessante, a participação política das mulheres no Brasil. A gente poderia falar sobre trabalho doméstico, que remete ao período de escravização até os dias atuais. Então, assim, tem várias... Quando a gente está debatendo a luta das mulheres, direitos humanos das mulheres, a gente tem que pensar nessas complexidades, né? Nessas diversidades, né? Se a gente vai falar de participação política das mulheres, se a gente vai falar de as trabalhadoras rurais, por exemplo, se a gente vai falar sobre economia, a participação política das mulheres, violência contra as mulheres. É comum quando a gente falar sobre, a gente abordar a temática das mulheres e ir para o debate de violência. A gente vai para a Lei Maria da Penha, a gente faz todo um debate sobre esse antes que a professora Arlene trouxe, né, que é essa condenação, porque a gente tem a Convenção do Belém do Pará, que fala sobre a importância dos estados abordarem a temática de violência contra as mulheres. E a gente tem 3 abordagens importantes, né? A gente tem a violência baseada em gênero, a gente tem a violência contra as mulheres e tem um pilar que é a violência doméstica, que é o tipificado pelo Estado brasileiro, que é a Lei Maria da Penha. Ela é bem diferente, essas 3 abordagens elas são bem diferentes, e é comum as pessoas confundirem, né? Quando a gente está falando de violência contra a mulher, a gente está falando do marido que agrediu a esposa, e na realidade a violência contra a mulher, ela pode acontecer com uma menina que saiu de uma festa e sofreu algum tipo de violência sexual e etc. É a violência que acontece com a mulher por ser mulher, né? Por ser mulher. A violência baseada em gênero, a gente traz também um debate sobre a população LGBT que ia mais, então assim, tem essas dimensões que a gente precisa avaliar. Para esse debate que eu vou tentar ser o mais... acho que foi a Carmen, que achou que começava às 17h30.
Tem para esse debate, assim, especialmente pensando como que a ONU trabalha essa temática, como que as Nações Unidas vem abordando, como a professora Arlene falou, tem a Declaração de Direitos Humanos, que é de 1948, e em 1975 foi considerado o Ano Internacional da Mulher, e nesse ano aconteceu a primeira Conferência Mundial da Mulher, e não, nessa época não era Conferência Mundial das Mulheres, e exatamente para tentar como que acontece, por que se realizam conferências. É quando a comunidade internacional reunida através das Nações Unidas observa que determinada população não está conseguindo alcançar determinados direitos. Ela usufrui de direitos humanos de forma diferenciada. Vou dar um exemplo. Em 1975 teve a primeira Conferência Mundial de Mulheres, mais de 130 países, acho que 133 países, se eu não estiver equivocada, se reuniram para discutir a temática das mulheres, se reuniram na Cidade do México, com o tema desenvolvimento, igualdade, desenvolvimento e paz. Esse era o tema da primeira Conferência Mundial de Mulheres, aconteceu na Cidade do México, e é quando se observa que o que devemos fazer. Então, assim, uma agenda que normalmente demora 5 dias e tem um conjunto de debate, né? A sociedade civil, ela não é só convidada, como ela é estimulada a coordenar alguma das mesas, alguns debates, porque não são só conferências para discutir. Depois das conferências, durante as conferências, a gente elabora um documento que a gente chama Programa de Ação. Tem a declaração da conferência e tem um programa de ação que é dividido em diversos eixos, né? E é muito interessante, eu estimulo bastante a todo mundo que está acompanhando a observar esses programas de ações da declaração. Por exemplo, esse ano especificamente, eu tenho me aprofundado bem no Programa de Ação de Durban, que foi a terceira Conferência Mundial de Enfrentamento ao Racismo, de Discriminação Racial e Promoção da Igualdade Racial, que aconteceu em 2001. Tem o Programa de Ações, e o Programa de Ação ele é muito interessante, porque ele divide em eixos e tem orientadores para como os estados devem agir. Então, para lideranças, é muito bacana, porque tem o como fazer, sabe? Como dialogar com o Estado, quais são os assuntos relevantes, numa perspectiva global, né? Obviamente, a gente sabe que a gente tem diferenças muito gritantes nos diversos países do mundo, mas os programas de ação, eles são riquíssimos e são fonte de plano de trabalho que podem ser executados pelas organizações da sociedade civil, pelas diversas lideranças, no diálogo, por exemplo, com os gestores públicos. Então, os programas de ação, eles são documentos muito ricos. Então, em 1975, a gente teve essa primeira Conferência Mundial, e nessa conferência ficou declarado a Década Internacional das Mulheres. Então, de 1975 a 1995, foi considerada a Década Internacional das Mulheres. E o que isso significa? Significa que a comunidade internacional ela tem que investir maiores esforços para a promoção da igualdade de mulheres, né? Até porque o debate era muito sobre isso. Como a professora Arlene falou, pós a conferência da Cidade do México, a primeira conferência mundial, em 1980 aconteceu a segunda conferência, que aconteceu na cidade de Copenhague também, que dentro das Nações Unidas a gente chama de análise de meio termo, né? Que a gente avalia como que está indo a década. E a gente avaliou que estava avançando, precisava avançar mais, que a gente precisava investir maiores esforços. Após essa conferência que aconteceu em 1980 na cidade de Copenhague, a gente realizou uma outra conferência que aconteceu em Nairobi em 1985 para avaliar esse decênio, né? Como que a comunidade internacional está agindo, como que é essa avaliação? A gente avalia desde participação política das mulheres, não participação política, participação econômica das mulheres, legislações, marcos nacionais, como que estão os marcos nacionais, dá visibilidade a alguns países que conseguiram avançar, porque a ideia das Nações Unidas não é constranger nenhum Estado internacional, a ideia não é essa, é tentar, porque às vezes, por diversas razões locais, os Estados eles têm maior dificuldade para desenvolver determinada política, porque quando a gente fala em direitos das mulheres, é importante a gente pensar numa lógica não intervencionista, porque tem as realidades locais,
para a gente não pensar no etnocentrismo, né? Essa lógica de que achar que uma cultura ocidental pode intervir, até mesmo, vou dar um exemplo, eu não vou ser linear, professora Arlene, por exemplo, a Lei Maria da Penha, ela tem avanços incríveis, né? Ela tem avanços incríveis, ela é uma lei que a gente chama de penal civil constitucional, né? Porque ela tem uma perspectiva educativa, ela tem vários marcos orientadores pedagógicos, de orientadores de construção de políticas públicas, tem uma lógica de ser interseccional, de respeitar as diversidades. E quando a gente viaja, por exemplo, eu trabalhei 10 anos com comunidades tradicionais aqui no Brasil, você observa, por exemplo, a medida protetiva de afastamento do agressor. Então, como que a gente faz esse afastamento do agressor em uma comunidade em que o território é coletivo? Então, tem todo um debate sobre o superaprisionamento da população negra em comunidades quilomboras, por exemplo. Então, muitas vezes, as mulheres, a gente tem uma vou chamar de conselho, porque eu não lembro, uma conferência de mulheres indígenas, que é a chamada, tem a Tigaçu, que é no Mato Grosso, e tem a Ticunhã, que Cunhã significa mulher em Tupi. E a Ticunhã é a conferência das mulheres indígenas, e ela sempre fala assim, olha, a gente pode debater o tema das violências contra as mulheres, mas a gente tem que pensar no território, o corpo das mulheres não como território individual, mas como território coletivo. Então, é um processo de debate super rico. Então, assim, quando a gente pensar num programa de ação, quando a gente pensa em política de desenvolvimento, especialmente no contexto mundial, a gente tem que levar em consideração essa diversidade cultural mundial, né? Porque para não ter essa lógica etnocêntrica intervencionista, porque muitas vezes ela pode seguir um epistemicídio, né? Que é essa produção de morte do conhecimento, morte de uma cultura. E a ideia não é essa, é tentar pensar como que a gente discute a discriminação, o empoderamento e a não violência contra as mulheres. Obviamente que a gente tem marcos que a gente chama tanto na Constituição brasileira, que é o núcleo duro dos direitos humanos, que é o que a professora Arlene falou, olha, a partir da emenda 45, da emenda à Constituição 45, todos os tratados relacionados a direitos humanos, eles são incorporados à legislação nacional, são incorporados à Constituição são emendas à Constituição. Eles funcionam como emenda à Constituição, ele tem uma dificuldade muito maior para ser suprimido. Como a professora Arlene falou, 2/3, 2 vezes no Congresso Nacional, em ambas as casas, né, no Senado e na Câmara Legislativa. Então, tem todo um debate que é super, super rico. Acho que tem alguns marcos importantes, especialmente para o Fundo de População. O UNFPA, ele é a agência que trabalha com o desenvolvimento populacional. E durante muito tempo, o UNFPA está no Brasil desde 1978, se não me engano, tenho certeza, 1978, e com escritório formalmente desde 1985 aqui no Brasil. E durante muito tempo, o fundo a agência que trabalha, é a Agência das Nações Unidas que trabalha com desenvolvimento populacional. E durante muito tempo, o desenvolvimento populacional, esse debate sobre desenvolvimento populacional, ele era muito quantitativo, observando quanto tentar pensar como o mundo estava crescendo, né? A quantidade de pessoas do mundo é muito maior do que na década de 50, como que o mundo suportaria esse crescimento populacional. E a partir da década de 90, o próprio UNFPA mudou um pouco o paradigma. Para pensar, não dá para a gente pensar em desenvolvimento populacional sem a gente falar em direitos sexuais e reprodutivos das mulheres. Não dá para a gente falar em desenvolvimento populacional deixando pessoas para trás, por exemplo, como a população negra, como a população indígena. Então, desde a década, tem uma conferência que foge, mas não foge, né? Porque a professora Arlene, ela falou, né? A gente teve a primeira conferência mundial das mulheres que aconteceu em 75, teve a segunda conferência que aconteceu em 1980, teve a terceira conferência que aconteceu em 85 e teve a quarta conferência mundial de mulheres que aconteceu em Beijing,
que é um documento que eu estimulo fortemente, que assim, é um dos principais documentos da Agenda Política Internacional, a Conferência de Pequim, que aconteceu em 1975, que tem um programa de ação muito vasto, e desde a Conferência de Pequim, as Nações Unidas decidiu fazer sessões a cada 5 anos, de avaliação do programa de ação e construção de novas políticas, mudança de rota. Então, a cada 5 anos tem as conferências grandes. Também, desde 95, foi criado um espaço chamado CSW, que é o Conselho sobre o Status da Mulher, que acontece anualmente, sempre tem uma temática, acontece em Nova York, na nossa sede, que é muito interessante, que é muito incrível, e até é muito legal, porque todo ano a gente debate, a gente escolhe temáticas, já foi trabalhadores rurais, já foi o tema das mulheres negras, já foi empoderamento econômico das mulheres, que a gente constrói as diretrizes para o próximo ano. No Brasil, aqui a gente tem o PPA, a LOA, LDO e LOA, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias. A gente tem o nosso relatório, que são as recomendações aos países internacionais sobre quais são os desafios e o que a gente orienta que os países comecem a direcionar. E tem uma coisa que para a gente faz muito sentido também, que é a Conferência de Cairo, que foge um pouco disso. A Conferência de Cairo, ela aconteceu em 1994, que é o nosso marco legal de atuação aqui no Brasil, né? Eu falo marco legal, mas é o que subsidia o trabalho do Fundo de População ao redor do mundo. E na Conferência de Cairo, a gente traz especialmente essa mudança de paradigma. A gente fala de a estrutura. Tem várias, é gigante, gente, mas recomendo também fortemente que as pessoas leiam, mas tem um conjunto a gente fala de infraestrutura da cidade, tem vários marcos, mas especialmente essa parte dos direitos sexuais e reprodutivos das mulheres negras, direitos sexuais e reprodutivos das mulheres, é um tema importante que traz, tanto é que os movimentos feministas, além da declaração de Durban, a declaração de Beijing, né, o nosso programa de ação de Beijing, gente, são muitas declarações. Então, são 3 declarações que a gente considera que a nossa, a base de atuação. É a Conferência de Beijing, que é de 1995, que tem o seu programa de ação. A gente tem a Conferência de Cairo, de 1994, e especialmente a Conferência de Durban, que é de 2001, que aconteceu em 2001, em setembro de 2001, em Cairo. Não, em Cairo não, em Durban, Brasil. Então, são esses 3 marcos importantes que subsidiam, inclusive, Mel tem acompanhado alguns dos trabalhos que a gente tem desenvolvido aqui no Brasil, e eu sempre tenho tentado fugir um pouco. Toda vez que a gente fala de trabalho com mulheres, é comum a gente centrar na violência contra as mulheres. Como que a gente enfrenta a violência contra as mulheres, quais são os marcos nacionais, quais são as redes e serviços e etc. E a gente tem tentado muito ir para a parte do empoderamento das mulheres, porque a gente tem até um site muito legal que se chama Mulher Segura, plataforma Mulher Segura. E na plataforma Mulher Segura, a gente traz, apesar de falar sobre violência contra as mulheres, a gente tem um lema que chama A Violência Não Te Define, porque a gente tenta fazer esse resgate, né? A gente sempre... Todos os projetos que eu tenho coordenado aqui no Brasil, o tema da violência, ele é preponderante, ele é fundamental, a gente sabe que a gente quer as mulheres vivas, mas a gente quer ir para além dessa narrativa das mulheres a partir da violência. Então, tem desenvolvido um conjunto de ações, e inclusive PLPs, empoderamento. A gente está falando de empoderamento para além da violência. A CEPAL, que é a nossa Comissão Econômica para a América Latina, ela trouxe um relatório agora em 2021 que mostra que a gente retrocedeu para a década de 90 em termos de participação política, participação econômica das mulheres. A gente tem o nosso relatório aqui, a gente tem no UNFPA na América Latina, tem um escritório regional que também desenvolveu um diagnóstico que mostra que a gente, com a pandemia, o isolamento social, o fechamento de alguns serviços, especialmente escolas, o tema dos direitos sexuais e reprodutivos de meninas está sendo impactado, conselhos tutelares,
o aumento de dados ou de silenciamento de crianças e adolescentes que possam estar passando por violência sexual, né? Que a gente sabe que a maior parte da violência sexual no Brasil acontece com crianças e adolescentes. Então, esse é um aspecto que eu acho que é importante a gente abordar nessa temática. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu queria abordar, porque eu acho que eu estou quase no meu tempo. Eu me dei meia hora, professora Arlene, mas a senhora me ajude se eu estiver passando, tá bom? Pelo meu cálculo, ainda tenho 4 minutos. Tá ótimo ainda, viu? Pode continuar. Tá bem, então assim, quem puder... Eu demorei para achar o microfone, mas é isso mesmo que a Mel falou. Tá bem. Então, assim, vamos lá. Eu escolhi fazer essa abordagem dos direitos das mulheres a partir de como a comunidade internacional, reunida através de conferências, tem debatido, né? A partir da conferência de 1975, que aconteceu na Cidade do México, até Beijing, 1995. Então, são 4 conferências mundiais, e a partir dessa 4ª conferência mundial, a cada 5 anos, as Nações Unidas têm se organizado, e para além disso, a gente tem a CSW. Eu não sei se tem... Eu vou ficar devendo para vocês, Mel e professora Arlene, se tem essa página da CSW em português, porque assim, é muito bacana. A gente lê anualmente o que os países se reuniram. Eu já participei dessas conferências e é muito legal porque vou dar um exemplo que é bem interessante. Em 2017, a gente discutiu sobre mulheres rurais. O foco era mulheres rurais. E, por diversas questões, em Nova York teve uma nevasca, em Nova York, e foi interrompido, eu não consegui chegar. E quando eu cheguei na conferência, todo mundo estava ansioso para a brasileira que ia chegar e ia cuidar da pauta dos direitos das mulheres negras. Porque na comunidade internacional, é comum o Brasil ser o líder da temática dos direitos das mulheres negras. Eu falei da conferência de Durban, que aconteceu em 2001, por exemplo, ela juntou 173 países, né? Foram 173 países reunidos para discutir a promoção da igualdade racial, e foi liderado por uma brasileira, que é Edna Roland. Então, assim, a participação da sociedade civil, das mulheres brasileiras, dos movimentos sociais brasileiros nessas conferências internacionais, ela tem sido determinante. Lá em 2017, quando eu participei, eu ainda não tinha ingressado na ONU, nas Nações Unidas. Estou como coordenadora dessa área tem pouco mais de 1 ano, e antes eu tenho pouco mais de 3 anos que eu estou dentro das Nações Unidas. Então, mesmo dentro da sociedade civil, quando eu participei dessa conferência, era a expectativa da sociedade civil, da pessoa que iria trazer esse debate. Então, é importante analisar essas conferências, esses marcos, porque são documentos importantes para o diálogo com os gestores, porque tem um programa de ação. Então, quando você vai conversar com o gestor, já tem um programa de ação, já tem temáticas, por exemplo, na conferência de Pequim, a gente tem um conjunto de temas que foram escolhidos. Eu até vou buscar aqui, para ver se eu acho, a conferência de Beijing, de Pequim. Depois eu vou achar em algum momento da minha vida. Mas foram 17 temas, foram 12 temas importantes, né? O programa de ação de Pequim, ele tem, vou falar Pequim, gente, porque acho que fica mais fácil de buscar no Google. A conferência de Pequim, ela tem 12 grandes temas, que envolvem pobreza, desenvolvimento econômico, participação política das mulheres, e para cada uma dessas temáticas tem um programa de ação. Então, para o diálogo com os gestores, para a elaboração, por exemplo, de um projeto de intervenção na comunidade, tem uns programas de ações relativamente interessantes, e para a gente das Nações Unidas é legal legal, não é super importante ter a sociedade civil atuando diretamente nessa temática. Vou dar um outro exemplo. Eu falei da Conferência de Cairo, né, que aconteceu lá em 1994, que é o nosso marco internacional, é o marco de atuação do UFPA em todo o mundo. Ano passado, a gente elaborou um edital que a gente chama Trilhas de Cairo, que a gente mobiliza, a gente apoia financeiramente 14 organizações da sociedade civil
para monitorarem, acompanharem, incidirem naquele conjunto de ações que foi decidido, que foi dialogado com a comunidade internacional. Então, para a gente das Nações Unidas, é muito importante a gente ter lideranças da sociedade civil que observem esses documentos ou até mesmo observar que está errado. Né? Dizer assim, olha, acho que isso aqui para o Brasil não funciona, ou está equivocado, porque a gente está sempre em processo de transformação e eu acho que isso é super importante. E tem uma coisa que eu acho que eu vou finalizar a minha fala, mais 2 minutos, eu estou me dando mais 2 minutos. Mas se tiver, mas vocês me interrompam. Se tiver algum problema. Vai em frente. Tem uma coisa que eu acho que vale muito a pena falar, que é a professora Arlene, ela trouxe lá, gente, tem a Lei Maria da Penha, não só, a Lei Maria da Penha é recente, ela é dos anos 2000, mas a própria Constituição Nacional, a gente tinha uma comissão de mulheres que elaborou a pauta organizada pela sociedade civil, que pensou as políticas para as mulheres, todo o debate sobre mulheres ali e aprovou em 1988. A Lei Maria da Penha, ela é fruto de um consórcio de 7 organizações da sociedade civil que elaboraram o pré-projeto e foi para debate no Congresso Nacional. Então, assim, tudo acontece a partir da mobilização e debate. Até converso muito com a Mel, assim, e sou muito feliz de ter minha trajetória profissional toda dentro da sociedade civil, assim. Eu olho para minha carteira de trabalho, é toda dentro da sociedade civil, trabalhando em organização de mulheres, muito, não sei como dizer isso, mas tem uma trajetória de aprendizado que só essas lideranças conseguem. Assim que me mudei para Brasília, esqueci de falar, tem uma coisa que é super importante, eu sou natural do Piauí, e comecei sempre trabalhei com essa temática, e quando me mudei para Brasília, foi muito interessante, porque eu participei de muitas formações de PLPs, e eu aprendia muito, sabe? Era muito interessante, porque minha formação é no direito, toda a minha formação é no direito, toda a minha trajetória acadêmica é dentro do universo do direito, eu ia fazer a formação com as PLPs, e eu saía sempre muito impactada, porque essa lógica da troca, eu sentia que ela era uma troca desigual, porque eu aprendia muito mais. Eu vinha com o universo do direito que é muito limitado, né? Que tem um escopo, as discussões que é muito limitada, então eu aprendia muito mais, eu sempre achava muito que era uma troca desigual. E quando a Mel fez esse convite, Luana, o que você acha? Eu disse, olha, acho incrível, porque é aprender mais um pouquinho, entendeu? É aprender mais, dizer que tem um conjunto de marcos, um conjunto de reuniões internacionais em que os países deliberam e desenham um programa de ação, e é importante que isso chegue, sabe? Porque a minha sensação, muitas vezes, é que isso acaba não chegando, é que as pessoas acabam não incorporando por diversas questões, porque não está traduzido por português, porque a gente entende que para discutir determinada temática precisa ter determinada formação acadêmica, e quando na realidade não é. A gente tenta fazer essa coisa não fazer essa linearidade do conhecimento, essa hierarquização, mas é tentar aprender também com as diversas formas de produção de conhecimento. E os marcos legais, especialmente de direitos humanos, eles são fruto de diálogo. Eu dei exemplo lá, Beijing, todas essas conferências foram protagonizadas por lideranças femininas, todas as conferências, acho que a partir de Beijing, acho que a partir de Nairobi, a gente observa uma participação maior dos homens também, porque a gente não pode pensar o papel dos homens no debate sobre masculinidades, que eu não vou entrar nesse debate de masculinidades, nem do papel dos homens, porque senão a gente vai entrar num debate muito, muito complexo. Mas, assim, é importante fazer essa reflexão mais para frente. Não sei em qual nível de incidência vocês estão, em produção de conhecimento, mas a minha linha de raciocínio é mais ou menos essa, né? Essa abordagem internacional, como que ela se reflete aqui no Brasil e a importância de incorporar, sabe, do que está sendo produzido, mesmo que não seja
não realista, não vou dizer realista, mesmo que seja equivocada, algumas observações, e eu tenho as minhas críticas também, e a gente vai sempre dando passinho atrás de passinho para avançar. Acho que é isso, né, esses marcos. E eu vou falar por último, perdão, que é 1 minuto mesmo, que é só sobre, eu falei das conferências internacionais, mas acho que é importante falar das conferências nacionais, né? No Brasil teve uma série incrível, o Brasil é um dos países mais avançados no mundo em termos de participação política, participação social das mulheres. Então teve uma série que acontecia a cada 4 anos, que é a Conferência de Políticas para as Mulheres, que tem plano de ação, que são muito interessantes. Inclusive, na primeira experiência aqui em Brasília foi na Conferência de Políticas para as Mulheres. Então, assim, as conferências, elas são marcos interessantes. Obviamente que a gente observa que a participação social tem enfrentado desafios aqui no Brasil, e que a gente espera que sejam superados no mais breve possível, mas eu acho que é importante destacar a importância das conferências de políticas, conferências nacionais de mulheres, como espaços importantes, para além das conferências internacionais, que parece estar distante, mas não está. Eu só quero dizer que não está. Que, assim, a gente teve conferência recente que a gente convidou de jovens, e convidou jovens incríveis brasileiros para fazer fala, para elaborar, e assim, tem sido incrível. A participação, a gente tem estimulado, Mel sabe bem, o quanto eu converso e estimulo a participação da sociedade. Eu, né, representando o UFPA, tenho estimulado e convidado a essa participação da sociedade civil e das lideranças para a construção e elaboração de políticas públicas no âmbito nacional e internacional. Obrigada, professora Arlene. Tentei ser rápido. Eu que agradeço, Luana, a objetividade, né, a vivacidade com que você tratou esses temas, né, essa maneira também não linear, que eu gosto muito, embora, como professora, às vezes sou obrigada a fazê-lo, né, você viu que eu tentei fazer uma apresentação, a gente, às vezes, tentando resumir, as nuances ficam muito de fora, e eu fiz este propósito, achei que você ia trazer justamente essas nuances, então eu fico muito contente. Muito obrigada pela fala. E eu vou abrir para agora, essa última meia hora, nós abrimos para algumas intervenções. E, bom, eu queria, na verdade, fazer uma pergunta um pouco que vem a reboque do nosso pano de fundo, sabe, Luana? Não sei se a Mel chegou a te falar que, além, claro, a inspiração desse curso são as promotoras legais populares, mas a gente também tem uma ambição que é estimular a participação política dessas mulheres. Quer dizer, e mais uma vez, quem diz que as mulheres não participam politicamente, né? Participam e muito, né? Inclusive no âmbito da sociedade civil, nos movimentos sociais, nas esferas internacionais, você está acabando de dizer que a presença das mulheres, as mulheres negras, então, que é já dizia Angela Davis, um dos movimentos mais importantes do mundo, né, de mulheres. O que acontece, né, com a política partidária, que as mulheres ficam tão... Quer dizer, as mulheres não... Está mais do que provado que nós temos capacidade de participar. Por que a gente está 100% excluído? É uma opinião mesmo sua que eu estou te pedindo e uma observação aí da sua perspectiva aguda, né, sobre esse tema. Só antes de passar para a Lu, eu vou também convidar, então, todas as que quiserem falar e fazer perguntas, já podem se inscrever ou levantar a mãozinha nas reações, ou escrever aqui no chat o nome que a gente já chama para falarem. E até vi aqui que tem a Fernanda Prado, por exemplo, já levantou a mão, então eu ia sugerir que a gente tentasse fazer de 3 em 3, de repente. Isso, né? eu ia falar. Vamos fazer um bloco, então, de 3 perguntas, né, para não ficar assim, né, vai e volta, a gente acaba não contemplando tanta gente. Perfeito. Então, você fala para então, mim, eu perdi aqui quem levantou a mão. A Mel. Fernanda Prado levantou. Fernanda Prado, você quer fazer uma pergunta, Fernanda, ou quer escrever a pergunta? Eu também. Posso? Oi, posso falar? Sim. Oi, boa tarde, Luana. Então, eu gostaria de fazer
um lembrete, uma pergunta até para você. Eu até citei no chat sobre isso, que assim é falado muito, inclusive em pessoas que estão mais acima da gente hierarquicamente, tudo, em todas as categorias e tipos de pessoas e mulheres, né? Como você falou, em mulheres negras, mulheres quilombolas, mulheres da agropecuária, mulheres de todo tipo, e a gente não ouve falar da mulher com deficiência. A gente não é lembrada. Eu sou cadeirante. E a gente não é lembrada nem no. Se vocês se acham excluídas, a gente é excluída até das mulheres. Então a gente fica meio que ali escondidinha num mundo separado de todo mundo. Inclusive, até por dados da ONU, a mulher com deficiência ela sofre 30% mais violência doméstica do que a mulher sem deficiência. Isso pelo último censo. Então, eu queria que você falasse um pouquinho o que você acha, se você, sei lá, até poderia levar isso mais adiante, porque é um assunto que é bem importante. Certo. Qual a próxima? A Vilma dos Santos. Vilma dos Santos, por favor. Oi, Luana, adorei a sua explanação, muito bacana, parabéns. Eu estou como coordenadora de políticas públicas na cidade de Mauá. E tem vários problemas para você implementar políticas públicas. Ixi, o cachorrinho aqui está chegando aí. Que mais tem dificultado, quer dizer, tem duas, né, principais. Uma delas é a falta de dados objetivos a respeito da questão da mulher. Você tem 500 mil informações e nada bate com nada. Pensar assim, se a ONU tem algum projeto no sentido para ajudar a gente, né? Por exemplo, a UFABC, junto com os órgãos locais, a gente criar uma base de dados, um observatório da questão da violência contra a mulher. Outra questão que a gente enfrentou, mas aí a gente com os recursos próprios tem procurado trabalhar, é a fragmentação dos serviços para as mulheres, que são separados por entidades municipais, regionais, estaduais e federais, e elas não se conversam, não tem um sistema único de atenção à mulher de forma similar ao SUS, ao SUAS. E somos mais de 50% da população, e a questão da exclusão, a questão ser uma questão complexa e estrutural, mereceria ter um sistema como esse, integrando os diversos serviços. E o que a gente percebeu na cidade é que todos esses entes estão dispostos a fazer isso. E se nós dos movimentos, se a gente fortalecer esse espaço, que ele está aberto, mas integração dos serviços, que vai desde a prevenção e busca ativa até o atendimento da mulher em situação de violência, né? Trabalhar de uma forma bastante ampla. Se a ONU também estimula projetos como esse, né? Ou se tem organizações que, por enquanto, a gente está fazendo, mas quem está bancando é só o município, e isso é pesado. Se fosse um sistema instituído, nós teríamos corresponsabilidades. Então, eu acho que é muito importante, na minha opinião, né? Mas eu gostaria de ouvir pela tua experiência, principalmente, o que você acha disso. Desculpa ser longa a pergunta. Ótimas e complexas colocações, professora Arlene, Luana, já vou responder, pode. Só uma questão aqui, que no chat, a Carmen adicionou a pergunta que foi feita com relação às mulheres com deficiência, também a questão das mulheres moradores de rua. Então, se você puder incorporar, e aí a gente já vai anotar as inscrições para o próximo bloco de perguntas, viu, queridas? É isso. Ok, vamos lá.
essa pergunta, professora Arlene, sobre a participação política das mulheres nem sei como dizer, mas eu falei assim, questão de ouro, sabe? Porque o fato é que a gente, na divisão sexual do trabalho, como a gente já sabe, o espaço público é um espaço historicamente hostil para as mulheres. Espaços de poder, especialmente na política, eles são espaços historicamente hostis para as mulheres. Por mais que a gente tenha observado no Brasil, por exemplo, a lei de cota de participação das mulheres, a próprio recurso, divisão do recurso, que fomente a participação das mulheres, apesar de ter 30%, né, tem uma obrigatoriedade de 30%, nunca se alcança, por diversas razões. Desde porque o fundo partidário acaba não chegando apoiando a candidatura de mulheres, né, acaba por diversas razões, os partidos políticos, todos os partidos políticos acabam não conseguindo alcançar o espaço. Então, assim, tem esse antes, né? Que a divisão sexual do trabalho, os espaços são espaços hostis, então tem toda uma cultura que precisa ser desconstruída aí. Espaços de poder são espaços hostis, especialmente para as mulheres. Apesar da lei de cotas no Brasil, né, de participação política das mulheres, que estabelece o mínimo percentual, a gente observa que não tem conseguido alcançar por diversas... eu já vi várias entrevistas de mulheres falando o quanto é doloroso estar, porque tem os passinhos, né? A gente observou ano passado teve eleições municipais ano passado, que teve um avanço imenso na quantidade de mulheres, na quantidade de pessoas trans, foram 63 pessoas no Brasil e etc. Então, assim, é um espaço, eu vou abrir aspas, relativamente mais acessível que a esfera municipal. Quando vai para deputado estadual, já gera um medo para as mulheres, né? Como é que vai ser esse espaço? Então, assim, uma mulher de um município do interior ir para a capital, então é todo um debate que é complexo para as mulheres, porque tem o papel, a mãe, enfim, tem esses papéis todos, tem uma coisa que é o espaço hostil, tem a falta de investimento para garantir a participação equitativa das mulheres e tem a própria cultura patriarcal, que é marcada pelo machismo, pelo racismo e pela limitação. Então, assim, que impacta não somente homens, mas impacta também as mulheres que se questionam, sabe? A gente se questionam se podem estar, como é que vai ser o cuidado com os filhos, e se eu não quiser ter filhos. Tem todo um debate muito complexo aí, que a gente precisaria de mecanismos de garantia do mínimo, né, de participação das mulheres, responsabilização. Não existe responsabilização nesses casos de não cumprimento, não ter observação, e uma coisa que é mais complexa, que é estruturante, né, que esses espaços são muito hostis. Eu estou tentando responder de forma bem objetiva para dar tempo de tudo, mas objetivamente eu acho que, assim, esse local é relativamente mais fácil, e quando vai para deputado federal, senador, é muito mais complexo. A gente observou que até a gestão passada a gente tinha uma senadora negra que saiu. Então, assim, é muito mais complexo chegar nesses espaços mais altos. Então, a gente precisa mudar a cultura e garantir que a legislação seja implementada de forma genuína, digamos assim, é a palavra que eu consigo observar. Fernanda trouxe uma questão que é super importante, que é a questão das mulheres com deficiências. E eu acho que é sensacional. Sensacional o debate, porque tem um projeto que a gente tem apoiado, que é a Caliandra, com certeza você conhece a iniciativa Caliandra, que trabalha sobre o tema de violência contra as mulheres com deficiência, que tem a cartilha específica. Eu participei de muitas reuniões com ela. Todas as nossas iniciativas são voltadas para a incorporação da temática, porque os serviços, eles não acolhem. Por exemplo, mulheres com deficiência auditiva ou com deficiência na fala, elas não conseguem gritar para denunciar a sua violência. Os canais que tem disponível, só em 2021, que a gente foi incorporado ao 180,
um canal específico que incorpore as mulheres com deficiência auditiva. Então, assim, é muito lento e é muito grave. Porque todos esses dados que você está falando, eles são muito graves. A gente tem tentado, porque tem os padrões mínimos, por exemplo, a gente tem esse site Mulher Segura, até a gente fez conversas com a Calianda para ver como que é o contraste de cor, consegue contemplar as mulheres com deficiência visual. A gente pode pensar em audiodescrição. Então, assim, é um debate ainda muito incipiente, não por conta de vozes. Até a professora Arlene, ela trouxe a emenda 45 da Constituição, que diz que todos os tratados internacionais de direitos humanos são tratados como emenda à Constituição, e o primeiro tratado reconhecido como emenda à Constituição é o Tratado de Pessoa com Deficiência. Então, cláusula pétrea da nossa Constituição é o tratamento de pessoas com deficiência. Então, assim, tem vários debates que é muito incipiente, Arlene, Fernanda, é muito incipiente, e a gente tem tentado dar passos, especialmente a partir da escuta dessas organizações, até porque esse coletivo, o Caliandra, ele é relativamente recente. A gente começou a se reunir desde o ano passado. Eu não sei se o coletivo é recente ou se a busca para as Nações Unidas é relativamente recente. Não estou segura para te responder isso. Mas a gente tem tentado dar pequenos passos. Até a gente fez uma capacitação sobre violência contra as mulheres, recente, né? Uma capacitação sobre autocuidado, na tema do violência contra as mulheres. E uma das coisas que a gente conversou com a equipe que ia fazer como que a gente incorpora as mulheres com diversos, né? Deficiência motora, enfim, a gente fez um levantamento bem fino para tentar garantir que todas as mulheres, né? E até eu sempre falo, tem uma mãe que é deficiente auditiva. Então, assim, toda vez que eu penso em trabalhar com pessoas com deficiência, tipo, assim, até mesmo ler um site, mãe, a senhora consegue ler? Então, assim, é pensar em incorporar essas mulheres que estão para trás. E as próprias Nações Unidas, ela tem um princípio que a gente chama não deixar ninguém para trás, especialmente os mais para trás. Então, especialmente os mais para trás, inclusive moradores de rua, que eu vou incorporar, né, a pergunta que eu não lembro quem foi, perdão, gente. E a gente tem tentado muito, especialmente em Salvador, a gente tem uma iniciativa que fala sobre direitos sexuais e reprodutivos com mulheres em situação de rua. Então, a gente tem tentado incorporar, mas, assim, direitos humanos parece que é o direito de todo mundo. E, assim, tentar incorporar essas pessoas mais para trás é um desafio, porque são vozes que são historicamente silenciadas. Até não é por ausência de processo organizativo, né? Sempre falam, eu lembro da primeira marcha das mulheres negras, que aconteceu em 2015, todo mundo ficou com muito debate, mas só agora? E eu falei assim, gente, são pessoas com um histórico de vulnerabilidade muito grande, sem cobranças. Então, é incrível a marcha das mulheres indígenas que aconteceu agora em Brasília, que incrível esse poder, e o ideal é que a gente tenha uma escuta ativa, eu acho que eu posso dizer assim, escuta ativa dessas mulheres, e a gente tem tentado fortemente incorporar essa perspectiva. Então, te peço desculpa por não ter falado na fala inicial, né, porque eu tentei buscar as diversidades, mas a gente tem trabalhado, assim, tentado trabalhar na medida do que a gente consegue também, sabe? É um desafio, especialmente um desafio, mas a gente tem tentado incorporar. E, por fim, a Vilma falou sobre políticas públicas, ausência de dados, né? E eu vou trazer as duas questões juntas, né? Ela falou de ausência de dados e a ausência de dados confiáveis, etc., porque é tudo muito separado. A gente fala, por exemplo, de violência... A desintegração de todos os serviços, né? E a desintegração, que também é de informação, sabe? Porque, assim, tem duas coisas. Tem uma coisa que em 2014, se não me engano, 2013, 2014, o governo federal no Brasil adotou uma política de atendimento integral às mulheres vítimas de violência, através de um programa chamado Casa da Mulher Brasileira. A ideia da Casa da Mulher Brasileira era um espaço que incorporasse a delegacia, o serviço multiprofissional, né, multidisciplinar, a Defensoria Pública, o Ministério Público, a mulher já pudesse ser encaminhada para casa abrir caso necessário. Então, assim, foi incorporado, né, foi
pensado e discutido em várias casas da mulher brasileira, eram 27, a ideia, né, eram 27 casas da mulher brasileira. É uma espécie de serviço integral, né? Centraliza, e para a mulher não ficar peregrinando, né? De um espaço para outro e etc. Só que a gente sabe que existe uma centralização do serviço de apoio às mulheres nas capitais. E a Casa da Mulher Brasileira, ela centralizou mais ainda, por localização e etc. Então, todo o debate que acontece nos interiores, que já não recebe, já não tem delegacia especializada, já não tem casa-abrigo, então acaba, assim, né? Então, é importante, e como que a gente acolhe também, e para mais, sabe? Sem esquecer as que estão nos interiores, e os serviços são mais frágeis, eu vou usar essa expressão, que é o que me vem à cabeça agora, mas os serviços acabam sendo mais distantes. Então, assim, tem essa parte integrada de apoio às mulheres, né, para os diversos tipos de, no caso de violência contra as mulheres, mas também tem esses, que você fala, né, a política, é importante dialogar, porque muitas vezes o executivo está com determinada política, a defensoria pública tem um núcleo especializado que se confunde com o núcleo do Tribunal de Justiça, e o Ministério Público tem outro núcleo. E assim, então assim, é importante pensar grupos integrados. Muitas vezes tem fóruns, tem conselhos integrados de enfrentamento às mulheres, fórum de referência, enfrentamento ao feminicídio. Na Paraíba, né, a gente está em São Paulo, mas a Paraíba tem um fórum específico, enfrentamento ao feminicídio. No Ceará também tem planos bem interessantes que integram o Executivo, o Ministério Público, a Defensoria Pública e a sociedade civil para essa temática, para a construção de políticas. Mas, assim, a gente não consigo observar, talvez precise me aprofundar mais, mas, assim, o que eu observo das políticas nacionais é essa fragmentação. Você está corretíssima, e o ideal é para a gente pensar não só o municipal e o estadual, não, assim, dentro do município, como integrar os diversos atores que estão trabalhando nessa temática, seja através de fórum. Então, assim, às vezes eu sou meio simplista, porque não é tão complexo, porque a gente tem, todo o orçamento público, ele tem algum orçamento voltado para as políticas das mulheres. A gente tem um grupo de sociedade civil muito mobilizado em todos os estados brasileiros, então a gente consegue ouvir as mulheres, não só a sociedade civil organizada, porque parece que é só as organizações feministas, mas a gente consegue ter muitas mulheres incríveis em diversos espaços de liderança que conseguem construir, mas de fato ainda não consigo observar um exemplo, sabe? Eu falei assim, tem no Ceará, bem interessante. Na Paraíba também tem, acho que a Universidade Federal da Paraíba tem um núcleo específico de enfrentamento ao feminicídio que envolve diversos atores, academia, sociedade civil, executivo e etc. Então, assim, que é muito legal, assim, que até acho que o Mel deve conhecer, que inclusive a Terlúcia coordena esse centro com a Universidade Federal da Paraíba, que é bem legal. Então, acho que tem tudo isso, e tem outra coisa que para a elaboração de políticas públicas, que é o que dados, né? Dados sobre feminicídio, a gente busca lá o que tem o mapa da violência, né? Elaborado pelo IPEA, junto com o Fórum de Segurança Público, que tem uma fonte de dados específica, né? Que é os dados sobre morte violenta de mulheres e etc. Por isso que a gente precisa... Por isso que eu comecei a minha fala falando, gente, o que a gente quer falar sobre mulheres, né? Eu escolhi a perspectiva internacional, conferências e etc. Mas quando a gente falar quais dados a gente quer levantar, por exemplo, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, através do mapa da violência, tem dados sobre feminicídio, violência sexual e etc. Assim, que são dados que dá para a gente ter algum elemento. Mas a gente pode buscar dados econômicos. A gente está com o IBGE atrasado, com dados, né, atrasados do IBGE, mas a gente pode buscar, tem algum conjunto de dados, direitos sexuais e reprodutivos, números de mortalidade materna em virtude de interrupção de gravidez. Então, a gente vai para o Ministério da Saúde buscar alguns dados. Então, assim, parece a gente tem que fazer escolhas, sabe? Qual é o tema e qual que é a fonte oficial. E muitas vezes essas fontes oficiais não fazem recorte, por exemplo, de raça.
Então, assim, estou escolhendo isso, né? Tipo, não faz os recortes. Então, assim, é muito complexo, de fato, é muito complexo. E o que você falou, né, de observatório, acho que foi Vilma que também falou, a ideia de um observatório é o ideal, é sensacional ter essa política. A gente tinha no Brasil um conselho, acho que ainda tem, um Conselho Nacional de Mulheres, que era muito interessante. Não tenho certeza de como que está no atual momento, mas a gente conseguia observar uma política nacional em diversos aspectos, econômicos, de violência, que eram bem interessantes. Então, de fato, temos muito a avançar, tem lições para trás muito boas, como, por exemplo, a Casa da Mulher Brasileira. Que tal se a gente pensar num serviço integrado? Muito bacana. E, para além desse serviço integrado, como a gente integra também as que estão mais para trás, né? Como que a gente faz isso? E os dados um serviço integrado, mas as Nações Unidas no mundo, a gente induz os governos, né? A gente elabora estudos, mas conversas com os governos para subsidiar a elaboração de políticas públicas, mas quem é competente são os governos, né? Então, assim, a gente não consegue, por exemplo, o ONU, o Brasil não consegue ter uma plataforma de dados e etc., porque o ideal é que os estados fomentem, porque são dados oficiais. Então, o ideal é que isso aconteça. Sabe, perdão, Mel. Oi, tudo bem. Eu queria, antes de passar a palavra para Maria Salete, porque essa questão dos dados das políticas públicas me é muito caro. E assim, não que a gente tenha dados suficientes, que dados nunca são suficientes, né? Mas a gente alcançou, até para um país como o nosso, um certo patamar de produção de dados, que se, claro, estamos vendo ameaçado aí, porque o IBGE não tem tido, por exemplo, o censo, que é uma pesquisa que é cara, mas é importantíssima para o Brasil, porque ela chega em todos os municípios, ela está sob risco, né? O orçamento dela foi brutalmente reduzido, né? Agora querem que as pessoas respondam pela internet, tem toda uma metodologia muito bem aplicada do IBGE para fazer isso, enfim. Eu queria reconhecer que no poder local, que é um interesse nosso aqui, às vezes, dependendo dos lugares, há muita angústia, inclusive, por essa questão dos dados, porque a gente tem dados, né? A própria ONU Mulheres, ela produz, agora até não produziu essa década, o progresso das mulheres no Brasil, o progresso das mulheres no mundo, né? Que são grandes produtos, grandes artigos com dados em áreas específicas, mas é Brasil, é mundo, né? São coisas muito abrangentes. No poder local, a gente já tem alguns dados que podem alcançar violência, pode alcançar uma série de dados por município. A principal base dos municípios é o censo, mas também tem o SINAM, né, o Sistema Nacional de Agravos de Notificação, que é do sistema de saúde. Agora, claro, tem que saber mexer. Eu, por exemplo, fiz um curso, e eu posso deixar depois a informação para vocês, no Observatório de Migrações da Unicamp, que é ligado ao NEPO, né, o Núcleo de Estudos de População, que é a demografia que estuda essas coisas, no IBGE, que é também a ciência principal que move a demografia, que eles dão cursos periodicamente sobre a questão de dados para políticas públicas. Então, é importante assim, os municípios, de repente, fazerem uma força-tarefa, procurarem o NEP, procurarem o Observatório das Migrações, que eles podem pensar em capacitações, ainda mais agora à distância, para dados tanto específicos como para um conjunto geral. É muito legal, fiquei lá uma semana em Campinas, agora, infelizmente, até aqui, né, Luana? Infelizmente, a gente está aqui à distância, tem essa possibilidade de dialogar tão proximamente, mas pelo menos a gente teve a oportunidade de te ouvir, né, que não poderia talvez vir para São Paulo. Então, se não houver mais nenhuma observação aí, eu vou passar a palavra para Maria Salete, que é a próxima aí Adlene. Oi. Uma coisa, por exemplo, tem os dados, boletins de ocorrência. Eu achei na secretaria. Só que lá são número de
Ô, Vilma, a tua transmissão está cortando muito, né, que é da saúde, que é o mais que eu achei até agora. Você me ouve agora? Está cortando, mas eu me comprometo a falar com você sobre essas questões de dados, te mandar outras, ou conversar contigo em outro momento, porque questões específicas aí eu posso falar contigo. Inclusive, a gente pode conversar sobre um convênio com a UFABC, pessoas que lidam bem com dados, viu? Não se preocupa agora, eu acho que a gente tem que tem outras questões aí, Vilma. Obrigada. E boa noite a todos e todas, né? Luana, parabéns pela sua colocação, bem cirúrgica e direta no ponto. Muito obrigada. Deu para elucidar, né? Tirar as dúvidas e a gente seguir no caminho que este curso está propondo para todas nós. A minha pergunta, ela vai na direção seguinte. Nós somos a maioria deste país, né? Constituído de mulheres. Nós vivemos numa sociedade que ela é essencialmente machista e patriarcal, que não nos permite chegar de uma maneira a ter uma representação efetiva na questão política. E mesmo sendo a maioria, neste quesito, nós viramos minoria. Quais as consequências que esta subrepresentação ela pode acarretar nas políticas públicas que tem que considerar de uma maneira efetiva a questões do ser mulher nesta sociedade? Porque uma vez que nós não temos essa representação feminina na política, isto vai gerar consequências que refletem principalmente, mas não unicamente, na idealização, na construção e execução de políticas públicas que entendam as questões que passam todas, né, todos os eixos que passam no ser mulher dentro dessa sociedade. Então, é isso que eu gostaria de perguntar para você e muito obrigada pela brilhante apresentação. Obrigada. A próxima pergunta é a Elisa Cristina. Oi, boa noite mais uma vez. Olha, por incrível que pareça, Salete, não é possível. E a minha pergunta vem de encontro também com a questão da representatividade. Lá no chat, inclusive, cheguei a colocar a questão, a realidade de São Vicente. Antes de tudo, Luana, parabéns, viu? Parabéns. Então, no chat, eu coloquei a questão de São Vicente, a nossa cidade, né? São 15 cadeiras, todas ocupadas por cuecas. Então, a questão desse espaço de poder que a gente sempre fala, e a gente sempre falou, parece que a gente dá um passo para frente, dois passos para trás. Legal essa questão da Casa da Mulher Brasileira, né? É muito bom, é bom saber que pelo menos isso, né, isso aí está posto, né? Mas a gente sabe que vai além disso. As políticas que a gente quer e a participação que a gente tanto almeja. Aí vem a pergunta, Luana, o que você acha que está precisando? O que é crucial para que a gente, de fato, como a própria Salete colocou, nós somos a maioria, nós podemos decidir, né, a política, enfim, as políticas públicas. O que falta, na sua opinião? Além de romper com o patriarcado, mas de que forma romper com isso? O que falta para nós avançarmos e concretizarmos? Obrigada. E a próxima pergunta, muito obrigada, viu, querida? É a Mabê, que é também parte do nosso projeto. Aí a gente vai encerrar
as inscrições na fala da Mabê. Então, se alguma mais quiser fazer alguma pergunta, ou escrever no chat, ou falar aqui, já avisa, porque daí a gente faz na sequência e, infelizmente, teremos que encerrar daqui a pouco, porque estamos chegando no nosso horário. Então, vamos aguardar aí para mais perguntas. Mabê, sua vez, querida. Obrigada, Mel. Boa noite, gente. Antes de tudo, eu gostaria de agradecer a Luana por toda a fala. É muito importante te ouvir e muito importante tudo que você tem para dizer, toda a sua experiência na luta, né? A primeira pergunta, eu gostaria de saber como que é enfrentada a questão do tráfico internacional de mulheres para exploração sexual, né, e exploração de trabalho também, e de que forma a ONU e as organizações brasileiras tratam o assunto. E outra dúvida também é de que forma a situação da violência entre mulheres trans e travestis é enfrentada, né? Se é feito esse recorte dentro do próprio debate das mulheres cis, já que o Brasil é o país mais violento com mulheres trans e travestis, e que mesmo assim, muitas das vezes, elas não são ouvidas pelos próprios movimentos feministas, né? E essa é a minha pergunta. Obrigada. Obrigada, Mabê. Queridas, acho que ninguém mais levantou a mão, só respondendo aqui, a Nina perguntou se tem lista de presença, a gente está preenchendo já de acordo com a inscrição de vocês aqui na aula de hoje, mas não é obrigatória a presença, esse controle é principalmente por questões de segurança, a presença ela só é obrigatória mesmo nos encontros do polo. E aí, antes só então de passar para a Luana, eu queria só fazer um registro, na verdade, uma homenagem à professora Lourdes Bandeira, que a gente teve a notícia da morte dela ontem, e falando sobre a questão, né, do Conselho Nacional dos Direitos das Mulheres, a professora Lourdes da Universidade de Brasília, que foi subsecretária da SPM, esteve à frente de várias conferências, enfim, foi uma grande referência na luta, e é uma tristeza vê-la partir nos dias atuais, enquanto a gente precisa, mas enfim, ao mesmo tempo fortificante estar aqui com nós, conosco, construindo também soluções futuras. Mas era só para registrar, porque Luana perguntou, inclusive saiu o resultado, existe ainda o Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, viu? Ele acabou de ter eleições e a composição é bem progressista, mas infelizmente bastante desarticulada, inclusive no âmbito regional, né? As conferências municipais todas ficaram bem estagnadas depois da pandemia, enfim. Luana, querida, agradecer também você pela presença e passar para a sua palavra. Obrigada, Mel, e obrigada por trazer a lembrança da partida da professora Lourdes Bandeira, porque a Lourdes, ela, nem sei, mas ela seguramente é uma das principais construtoras da política de enfrentamento à violência contra as mulheres, a enfrentamento à discriminação, políticas de inclusão. Ela foi gestora da SPM durante muito tempo, então assim a Lourdes Bandeira é incrível, assim. Então assim também fiquei bem impactada com hoje a notícia do falecimento dela, mas é bem difícil mesmo. E vou pensar um pouco, vou juntar as duas perguntas da Salete, vou chamar de Salete, porque a Salete já é minha amiga, e da Elisa Cristina, não é? Que envolve, assim, são perguntas bem parecidas, que também são relacionadas à questão que a professora Arlene trouxe, que é do participação política das mulheres. Tem uma coisa que a gente sempre tenta trabalhar, que é a questão do lugar de fala, né? Você sempre fala, né? Lugar de fala importa. Porque, vou dar um exemplo, né? Dentro das Nações Unidas, é importante ser uma oficial negra trabalhando com a temática de raça, gênero e raça dentro das Nações Unidas, porque lugar de fala importa. Então, quando a Cristina traz a questão do... são 15 cadeiras ocupadas por homens, lugar de fala importa. Então, eu acho assim que é muito complexo, é verdadeiramente complexo elaborar políticas para as mulheres, políticas determinadas por pessoas que andam muito distante daquela temática. Então, assim, ela é muito complicada. Inclusive, a pergunta de Fernanda é uma pergunta super boa, assim,
porque é importante que esteja próximo, sabe? Porque lugar de fala importa. E pensando, a Mel trouxe a memória da Lourdes, da professora Lourdes, né? O quanto foi importante ter uma pesquisadora incrível, que foi professora acho que ela é do Rio Grande do Sul, Lourdes, se não me engano, foi professora da Universidade Federal da Paraíba durante muitos anos e trabalhou, e assim, criou o núcleo, fez um trabalho genial na Paraíba, veio para Brasília, foi da UNB, foi gestora, então assim, o quão foi importante ter pessoas que trabalhassem minimamente a temática como propriedade, e enquanto não se ocupam esses lugares, eu já falei um pouco, quando a professora Arlene falou, eu falei um pouco da importância de desconstrução de narrativas, de discursos, de imaginários sobre esses espaços, sobre as mulheres mesmo, e a importância de implementação das legislações vigentes e responsabilização. E quando não acontece? A gente tem lei de cotas, né, para as mulheres. E quando não acontece? E como se fazer, sabe? E parece que não se acontece nada, sabe? Essa lei de implementação, essa lei de cotas, a gente precisa garantir esses mecanismos. Ok, não garantimos a implementação e a participação de mulheres, e o que fazer? Tentar apoiar as pessoas que estão nos espaços de poder, seja o secretário de Política das Mulheres, sejam os próprios vereadores lá de São Vicente, tentar subsidiar a partir de todos os dados. A professora Arlene trouxe dados muito maravilhosos, né? O que tem quais são as fontes de pesquisa, quais são os locais que têm observatórios e dados, porque toda política pública ela precisa ser elaborada a partir de dados, né? A partir de diagnóstico. Tanto é que eu tento produzir o máximo de diagnóstico dentro da nossa área, a gente tenta produzir o máximo de diagnóstico para apoiar esse diálogo com onde o lugar de fala não está sendo observado. Então, assim, olha, a gente precisa trabalhar a temática das mulheres, das mulheres, né? Então, assim, é tentar elaborar diagnósticos e tem, sabe? Eu acho que a academia e os órgãos oficiais têm elaborado muito material para subsidiar. Então, assim, a pergunta da Salete, especialmente, como que a gente elabora? Como que a gente faz? Então, eu acho que tem um conjunto de canais com dados, tem um conjunto de diagnósticos e tem muita produção acadêmica. Então, é tentar produzir, tem vários espaços, eu não sei como que funciona em São Paulo, que são as lógicas dos orçamentos participativos, os conselhos estaduais, os conselhos municipais, que são espaços de orientar, sabe? Isso não significa muito, né? Porque às vezes assim, eles não respeitam o que o conselho diz, a nota do conselho, que eu observo muito, por exemplo, no Brasil, no âmbito nacional, a gente tem um Conselho Nacional de Direitos Humanos que tem um conjunto de posicionamentos muito interessantes, que subsidia, né? Que apoia a incidência ou na elaboração de determinados documentos, porque eu acho que é importante. O ideal se não possível garantir esse lugar de fala e esses mecanismos legais, o ideal é que se construa um mecanismo de responsabilização, não sendo possível buscar esses diagnósticos e incidir para que esses diagnósticos sejam a base da elaboração de uma política pública voltada para as mulheres, por exemplo. A Mabê, porque a Mel tem um sotaque, Mel, quando está em São Paulo, ela tem um sotaque bem paulista, que eu demoro para entender. Mas a Mabê, ela fez duas perguntas super, super importantes, né? Que é a questão do tráfico internacional de pessoas, de mulheres, que é absurdo, que assim, é uma realidade internacional muito forte, é uma realidade não só no Brasil, como uma realidade internacional muito marcada, né? Acho que é um dos principais fontes de renda internacional, porque tem o tráfico de droga, tráfico de armas e o tráfico de pessoas, tráfico humano é bem grave a situação. E ela falou sobre a violência contra a população LGBTQIA+, né, transfóbica, de acordo com os dados da ANTRA. O Brasil é o país onde mais existem dados sobre violência contra, apesar de ser
as pessoas com o mesmo sexo poderem casar e etc. Vários marcos legais interessantes. Quando a professora Arlene aparece, eu já acho que é para já reduzir. Mas, assim, dentro das Nações Unidas, a gente tem uma iniciativa chamada Livres e Iguais, que não é só no Brasil, né? Que é também em vários países, é uma iniciativa internacional, que é Livres e Iguais, que tem um conjunto de agendas bem boas, assim, que a gente propõe. Ano passado, por exemplo, a gente fez uma série de reuniões com o Conselho Federal de Medicina relacionado às pessoas intersexo. A gente apoia, por exemplo, o dossiê de violência contra a população trans, a gente apoia a elaboração do documento, recebe, faz todo o processo. A gente tem um conjunto de diagnóstico, por exemplo, a gente elaborou um diagnóstico sobre violência, 2 diagnósticos muito importantes, que inclusive que foi um diagnóstico sobre violência contra a população trans no serviço de saúde, no contexto da Covid, em Salvador, que é um diagnóstico bem interessante, bem importante, e a gente também elaborou um diagnóstico sobre violência contra a população em situação de rua, no contexto da Covid, etc. E o que a gente faz? A gente apresenta para os governos estaduais, a prefeitura, o governo, etc., para pensar o que fazer a partir desses diagnósticos. Então, acho que a iniciativa Livres e Iguais, ela tem cumprido essa tentativa de incorporar o debate, esse debate. Acho que a iniciativa é uma iniciativa interagencial, que tem, não vou dar certeza, mas ela tem atuação de pelo menos 3 anos no Brasil, que é o período que eu tenho acompanhado, mas não estou segura do tempo que a iniciativa trabalha. E a outra coisa que a MAB também trabalha, que é a questão do tráfico internacional de pessoas, porque é um trabalho difícil. Se a gente estava falando da dificuldade em trabalhar a temática de dados de violência contra as mulheres, né, dados econômicos, dados etc., a gente tem pouquíssimos dados nacionais sobre o tráfico internacional de pessoas. Tem pouquíssimos dados. Então, assim, o que se pode fazer é fomentar, induzir os estados a fazerem, a evitar. Eu lembro de ter acompanhado, não tenho certeza, já acompanhei um tráfico internacional de uma pessoa para o Brasil, né? De uma mulher para o Brasil, e foi todo um trabalho muito bacana com o Ministério de Relações Exteriores para pensar, né? Porque tinha todo o conjunto, a presença ilegal da pessoa no Brasil, todo o debate, a gente descobriu várias coisas a partir desse caso específico, mas assim, é como casamento infantil, né? Eu vou tentar trazer esses 2 paralelos. Casamento infantil não existe, não existe, é proibido pela legislação nacional o casamento infantil. Mas a gente observa que os dados no Brasil são altíssimos para o tema de casamento e gravidez precoce. São, assim, são alarmantes, inclusive, né? Porque a gente pensa, a gente imagina um país X, que as meninas, é um senhor casando com a menina, e no Brasil os dados são muito alarmantes, e é uma das coisas, e é um dos zeros que a gente fala, UFA Brasil, a gente fala do zero, né? 0 violência contra a mulher, 0 violência, mutilação genital, que é a forma de violência exponenciada, e tem o 0 casamento infantil, né? Gravidez precoce, casamentos infantis, etc., porque a situação ela é preocupante, mas do ponto de vista legal, é proibido casamento infantil no Brasil. Então, assim, o que a gente faz é produzir diagnósticos e tentar transformar a narrativa. Então, assim, não tem uma política, até porque, e dialogada com os órgãos responsáveis, seja a Polícia Federal, como nesse caso que eu falei, né, a Polícia Federal, o Ministério das Relações Exteriores, para tentar garantir uma presença humanitária da pessoa no Brasil, ou garantir mecanismos, coibir essa prática, que é uma realidade. Por ser ilegal, a gente tem menos informações. Então, acho que vou encerrar minha fala aqui, porque acho que já falei demais e a gente já passou bem do tempo. Obrigada. Muito obrigada, Luana, muito obrigada pela sua presença, pela sua vivência, né, que você trazer aqui toda a sua experiência, né, da sua carreira, da sua a formação, né,
e, enfim, de todas as lutas aí que você vem empreendendo. E foi muito bom te ouvir, né? Tua vivacidade, tudo muito agradável, não trouxe que nem eu um slide, então ficou tudo mais fluido, né? Mas se quiser também dar umas indicações depois, bibliográficas, o povo aqui gosta também. Joia. Eu queria também só falar rapidamente, a professora Lourdes Bandeira, uma passagem assim, foi bem chocante, eu não fazia tempo que eu não falava com ela, e ela foi da minha banca de doutorado, porque o meu doutorado foi na Paraíba, e, enfim, por uma questão de direitos humanos das mulheres, capacitação legal, que tem lá uns cursos, e ela veio na minha banca, foi generosíssima, se entusiasmou lembrando do seu período na Paraíba, e ela, para quem conheceu, sabe que ela era uma pessoa muito vigorosa, né? Ela era uma mulher de muito vigor, com uma fala forte, né? E é muito chocante pensar que ela se foi assim, né? Aquelas pessoas que a gente acha que nunca vai morrer de tão fortes que são. Mas, enfim, eu acho que ela é um nome que vale a pena ser lembrado e ser sempre homenageado. E, por fim, eu vou pedir para a gente, todo mundo que puder, ligar a câmera para a gente fazer uma fotinho final, né? Porque sem imagem não vivemos mais nesse mundo. E para a gente poder registrar também esse momento tão bacana e a presença da Luana conosco. E como a gente está cheio de mulher aqui, né? Muitas mulheres que ficaram até depois do horário aqui com a Luana, 70, né? Para nos prestigiar. Muito obrigada. Ui, caralho! Gente, Oi, então, tudo bem? passem um batom, botem os sorrisos, estamos fazendo os prints aqui. Podem também, quem quiser, ligar o microfone e dar a despedida. Hoje essa parte a gente edita, viu? Essa não parte se a gente já... Gente, a minha câmera não está funcionando. Sem problema. Bem, querida, se Só der, Jesus na abre, se causa. não der, a gente agradece. Se abrir, se não abrir, tudo bem também. Eu não sei o que aconteceu. Boa noite. O povo vai estar tirando as fotos, avisa pra gente aí, quando a gente parar de falar X. Já tiramos. Tudo tirado. Companheiras, boa noite. Só um último lembrete, então. Bom, antes, muito obrigada, Luana, minha querida, pela presença e partilha. Lembrando a todas que essa semana já começam os encontros dos polos, então amanhã Gente, eu não já sei temos que polo é o encontro... meu. Bom, quem que falou com a gente agora? Carmen, você é do Polo de Santo André, querida. O Polo de Santo André, se você não tiver no WhatsApp ainda, entre em contato com a gente por onde você recebeu esse link, que a gente resolve isso direitinho. Amanhã já tem encontro do Polo de Heliópolis, a partir das 7 da noite. Quarta-feira temos reunião do Polo de justamente quarta-feira é o Polo de Osasco a partir das 7. Quinta-feira temos Baixada Santista e Vale do Ribeira das 5 às 7, das 5 às 6 Eu moro em Osasco e fiz em Santo André, legal. Não, se você é de Osasco, o Polo provavelmente você está no Polo de Osasco, então, Carmen. O Polo é pela sua moradia. Mas eu até estava impressionada que a Mel sabia tudo de cor, mas ela não sabe, não. Não, eu sei os horários só dos polos, mas o nome é... Ela acho que achou que você era de Santo André, mas se você é de Osasco, tem um Polo em Osasco. Mas então é isso. E aí, na quinta-feira, para encerrar, são os polos de São Bernardo e os polos de Santo André separados. Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra, e o polo de Santo André. Os dois vão ocorrer no mesmo horário, que é das 7h30 às 9 da noite. Todos os polos têm seus grupos de WhatsApp e tem uma coordenação específica. Quem perdeu essa parte mais explicativa, a aula inaugural que a gente fez semana passada, que está disponível no YouTube, traz todos esses detalhes também. Então, a gente está à disposição e semana que vem já temos confirmada a presença também da professora Alessandra Teixeira como mediadora e da ilustre coordenadora do NUDEM, que é o Núcleo de Defesa dos Direitos das Mulheres da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, a defensora pública Paula Santana Machado. Então vai ser incrível, com certeza, tê-las aqui. E é isso, gente.